Salve, salve, muito boa tarde. Estamos começando aqui o nosso DH Fest, o Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Pardieiro Cultural, Instituto Vladimir Herzog e o Sesc São Paulo apresentam este festival, que é a primeira edição do DH Fest, Festival de Cultura em Direitos Humanos, né? Estamos aqui nessa iniciativa para estimular a reflexão sobre questões, sobre temáticas ligadas a direitos humanos, com filmes, debates e muito mais performances musicais. É isso aí. A correalização da Criatura Audiovisual e tem como parceiros jornalistas livres, Mundo Pensante, Projetemos e Ação na Rua SP. O festival todo é viabilizado através do edital PROAC Expresso, Lei Aldir Blanc 40-2020. As plataformas digitais são o Sesc Digital e a Ensaiei TV. Os debates são curados pelo Instituto Vladimir Herzog e também pelo Sesc São Paulo. E agora vamos acompanhar esta mesa que está babado aqui, viu? Devo dizer para vocês, ela chama Somos a Terra, os direitos da natureza e o futuro da humanidade, com participação, vejam bem vocês, de Ailton Krenak e Sebastião Salgado. Não perca, fique aí, se você estiver passando aí, para aí, que é imperdível essa mesa. A mediação vai ser da Ana Toni, que é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Também é economista e doutora em ciência política, foi presidente de conselho do Greenpeace Internacional, diretora da Fundação Ford no Brasil e da ActionAid Brasil. Atualmente é integrante dos conselhos da Gold Standard Foundation, Instituto República, Transparência Internacional Brasil e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Com muita alegria, muito feliz com essa mesa, eu passo a palavra para a Ana Toni. Estamos aqui no Festival de Cultura em Direitos Humanos, numa mesa muito especial, chamada Somos a Terra, os direitos da natureza e o futuro da humanidade. É preciso pensar no futuro do planeta e da humanidade como questões que estão profundamente conectadas. Garantir a justiça climática é proteger a dignidade humana, no final das contas, especialmente a dignidade das populações que estão mais vulneráveis. Para um diálogo aberto, informal, eu fico muito, muito honrada para ter essa conversa inédita. Aqui conosco estão o escritor Ailton Krenak, vou apresentar em um momento, e o fotógrafo Sebastião Salgado. Essas duas figuras que já influenciaram muito o Brasil inteiro, logicamente, todos os movimentos ambientais também, nacional e internacional. Eles têm muitas coisas em comuns. Entre elas, são vizinhos ali no Vale do Rio Doce, região conhecida pela também intensa atividade agropecuária e extrativista de mineração. Então, eles também são, eu diria, dois que têm uma infinita curiosidade, uma infinita energia para o que fazem. Então, vamos refletir aqui juntos sobre os desafios e a urgência de pensarmos o direito da natureza como direitos humanos. Fico muitíssimo honrada pelo convite de estar aqui nesta conversa. Vou começar, então, só apresentando, nem precisaria que todos conhecem, mas contando um pouquinho de quem são, um pouquinho dessa história, é uma história longa de cada um deles, mas o Ailton Krenak, ele é escritor, ativista do movimento socioambiental e da defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta e contribuiu imensamente na criação da União da Nação Indígena. Sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do capítulo do índio na Constituição de 1988. Ninguém esquece, Ailton, quando você se pintou acho que foi 87, foi realmente uma das imagens mais lindas que vi. Ele é o coautor da proposta da Unesco, que criou a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, em 2005, e é comentador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República.
África. Tem diversas outras coisas que poderíamos falar aqui do Ailton, eu tenho seguido muito também numa iniciativa que você está fazendo com a Ana Dantas ali, no Selvagens, então aprendo muito com você, muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui. Sebastião Salgado, ele é formado em economia, começou sua carreira como fotógrafo na França, onde mora meio na França, né, desde 1973 e meio no Brasil. Trabalhou para as agências Sigma e Gama, e desde 1979 faz parte da Magnum. Já recebeu milhares de prêmios mais importantes concedidos ao fotojornalismo, já foi recebido por ele, entre eles o melhor repórter fotográfico do ano, oferecido pelo International Center of Photography de Nova York e o Grand Prix da cidade de Paris. Ao lado da sua esposa, e também muito conhecida, a Lélia, ele desenvolve o Instituto Terra, uma instituição dedicada a recuperar o ecossistema florestal na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E Sebastião Salgado é também embaixador da Boa Vontade da Unicef e membro honorário da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Acho que sua fotografia passou já pelo mundo inteiro, acho que todos nós brasileiros somos... Quando vemos sua fotografia, o orgulho que nos dá de ter um fotógrafo tão reconhecido mundialmente. Então, muito obrigado, Sebastião, por estar aqui conosco. E como foi conversado, são vizinhos, né? Se conhecem bem, farinha do mesmo saco, ali de Minas Gerais, do Vale do Rio Doce. Eu queria começar, e porque estamos aqui no Festival de Direitos Humanos, e nossa mesa é uma mesa para falar dos direitos humanos e o direito da natureza, eu queria começar com uma provocação para vocês dois, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Eu não sou advogada, eu também sou economista, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela, logicamente, só o seu nome já coloca, né, que assim, direitos humanos, a centralidade dos direitos humanos no centro dos direitos. Mas a gente também sabe que direitos são conquistados e há evoluções de direitos né, que vão se passando, os direitos políticos, econômicos, sociais, e acho que agora a gente está num outro momento, onde os temas de natureza, a relação homem-natureza, a relação do que a gente está vivendo agora também, a Covid, fica muito, muito pertinente ter uma conversa sobre os direitos da natureza e essa relação de direitos de natureza e humanidade. Então, eu adoraria um pouco, não como advogados, mas a percepção de vocês de uma declaração de direitos humanos constituída onde o tema meio ambiente e natureza talvez não tivesse tão em voga, com tanta clareza do que está acontecendo no mundo sobre os problemas e os limites do que a humanidade, os homens estão fazendo com a natureza. Como é que vocês veem essa relação entre homem e natureza e essa nova evolução dos direitos humanos? Talvez começar com o Ailton, que eu sei que tem conversado e refletido muito sobre esse tema. Por favor, Ailton. Cumprimento a todos os nossos queridos que estão proporcionando esse encontro hoje de manhã, aqui no Brasil de manhã, provavelmente lá onde o Sebastião está agora já pode ser depois do meio-dia, e que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de celebrar o nosso querido Vladimir Herzog, a memória dele, e celebrar também o fato de nós estarmos ainda vivos e resistindo a tempos difíceis. São tempos que estão nos obrigando a reconfigurar a nossa própria ideia de humanidade. E a Declaração dos Direitos Humanos, ela é um documento maravilhoso que tinha todo sentido no século XX, quando o mundo estava abalado por uma crise enorme que nos enfiou em 2 guerras mundiais, né? Nós tivemos duas guerras terríveis,
O mundo estava em pedaços quando o que sobrou de tanta violência e tragédia produziu um sentimento de urgência. E é uma declaração de princípios, eu entendo. Mais do que um documento que deve ser lido nos seus vários capítulos, ele deve ser entendido como um princípio. É um princípio de que a humanidade estava à beira do abismo e precisava ter uma espécie assim, de um novo testamento para dizer, olha, a gente não pode matar uns aos outros. Para mim, aquela declaração ela é uma reedição contemporânea daquela tábua dos 10 mandamentos. Não matarás. Né? Então, traduz para os termos jurídicos, né, das relações entre os povos, não matarás. É basicamente isso. E incorre no mesmo erro dos 10 mandamentos. Porque aquela maravilhosa tábua dos 10 mandamentos, ela era centrada na ideia do humano. Não matarás. Você não mata um outro humano, mas você pode matar todos os outros seres que não são humanos. Você pode matar baleias, golfinhos, urso polar, você pode matar elefantes, você pode caçar leão e, eventualmente, pendurar a cabeça dele na parede para mostrar que você é bravo, mais bravo do que um leão. Ora, esse antropocentrismo, essa centralidade do humano, ela atravessou o século XX e deixou um buraco para trás de si. Esse buraco está sendo ocupado agora por o que alguns pensadores chamam de antropoceno. Esse buraco é a pegada desse humano que reivindica tudo quanto é direito, mas tem pouca sensibilidade para os outros seres, para as outras vidas, além do humano. A Declaração dos Direitos Humanos, ela tem o princípio geral de nos recomendar o respeito e a cooperação uns com os outros. Agora a gente precisa ser capaz de respeitar a natureza e cooperar com a natureza. Seria trazer para o termo das nossas relações com os não-humanos aquele princípio geral, não matarás. Nesse momento, é o oposto que a gente está vendo, né? E, Sebastião, você que tem retratado esse matarás e não matarás, como é que você vê essa relação dos direitos humanos e essa evolução dos direitos humanos? Olha, eu vejo a declaração como um documento extremamente importante. Como o Ayrton falou, ele apareceu no momento da história dessa única espécie que nós sempre discutimos, quando discutimos das outras, que é a nossa. Então, a nós, humanos, ele nos interessou muito o momento. Na realidade, ele continua nos interessando. Porque, olha bem, é uma declaração, como o Ayrton acabou de falar. Não é um texto de lei. Não foi votado por nenhuma assembleia de nenhum país no mundo. Não está dentro de nenhuma constituição, mas foram princípios extremamente importantes, são princípios extremamente importantes de respeito entre nós na comunidade dos humanos. Eu acho que é um texto imprescindível. Eu, em 2018, fiz uma exposição aqui em Paris, no Musée de l'Homme, chamado Declaração. Eu consegui fotografias minhas que casava em cada detalhe da declaração, dessa declaração de princípios do direito da humanidade, dos direitos humanos. Eu acho importante, eu acho que ela tem que continuar, eu acho que ela marcou um espaço na história da humanidade e ela é imprescindível, como o Ayrton falou, como os 10 mandamentos marcaram e continuam a marcar um espaço na história da espécie humana. Mas as coisas evoluíram muito, como o Ayrton falou. Hoje, a gente não pensa mais da mesma forma. Hoje, quando a gente tem uma ideia revolucionária, quando a gente tem uma ideia, entre aspas, de esquerda, né? Porque são as ideias mais progressistas, está incluído o meio ambiente.
estão incluídas outras espécies, não só as espécies animais, mas todas as espécies vegetais e minerais. Eu acho imprescindível que a gente comece a pensar e que a gente trabalhe, que a gente se coordene, que nós nos coloquemos juntos, para nós criarmos não um grupo de conceitos que vão fazer uma nova declaração. Eu acho que essa antiga declaração ela tem que continuar existindo como ela é, porque ainda existe extremamente um grande número, extremamente grande, de abusos dentro da nossa espécie. A espécie indígena brasileira, as tribos indígenas brasileiras estão sofrendo de uma maneira brutal no que diz respeito a elas mesmas, né? A elas como seres humanos que pertencem a uma comunidade de humanos do Brasil. Nós estamos vendo a discriminação que elas estão passando, que estão sofrendo. Olha, nós tivemos que fazer, no mês de maio, lançar uma solicitação com assinaturas de pessoas importantes, uma solicitação planetária de pedindo apoio aos 3 poderes brasileiros de criar um cordão sanitário de proteção a essas comunidades que não têm a mesma proteção que os outros brasileiros em relação às doenças que vêm fora da floresta. Na realidade, eu acho, no meu ponto de vista, que foi organizado um genocídio contra a nação indígena brasileira. Então, isso casa perfeitamente dentro dos direitos humanos da nossa sociedade de humanos. Mas eu acho, como o Ayrton, que nós temos que ir mais longe hoje. Nós temos que pensar muito na natureza. Nós temos que pensar muito nas nossas espécies. Olha, o nosso vale, de onde eu sou originário, de onde o Ayrton é originário, olha, quando a gente vê a história do nosso vale, que foi um dos vales com, possivelmente, uma das florestas mais sofisticadas do planeta, hoje nós temos só um pouquinho mais de 1% da superfície do nosso vale coberta em floresta original. Nós temos uma destruição das outras espécies, das espécies animais, que foram assassinadas, foram eliminadas, não é? E que tiveram que se refugiar, que tiveram que se arrumar para subsistir. Muitas delas não subsistiram, nós extinguimos uma quantidade imensa de espécies. E hoje, na sociedade que nós vivemos, isso tem que ser considerado. Eu acho que nós temos que pensar em organizar planetariamente para criar uma série de regras e de princípios que incluam todas as espécies do nosso planeta. Nós temos que pensar, porque o nosso planeta ele está vivendo uma ameaça profunda. O planeta se reconstitui, mas uma quantidade de espécies, inclusive as nossas, estão numa ameaça total de extinção. Então, nós temos que tomar cuidado, não é isso? Nós temos uma responsabilidade comunitária, nós temos que encontrar uma forma de nós todas as espécies sobrevivermos juntos. Não, maravilhoso. E você mencionou o manifesto aliás, belíssimo manifesto que você fez, trazendo outros artistas, outros intelectuais, sobre o genocídio agora com a Covid dos indígenas, muito lindo, absolutamente muito lindo. E eu também vi a resposta do governo brasileiro. E a resposta, se eu não me engano, a resposta do governo brasileiro foi devolver a você, se eu não me engano, foram 15 fotografias que você havia doado ao governo, quase como uma maneira, né, de falar, não coloque foco nisso. Olha, você é um mau brasileiro em colocar foco nessa matança das populações indígenas. Me pergunto, Sebastião, você fez um gesto tão lindo e foi recebido dessa maneira. Como é que você se sentiu com a devolução das suas fotografias pelo governo brasileiro, porque você fez essa manifestação? Olha, eu considero um pouquinho diferente. Eu não considero o governo brasileiro. O governo brasileiro é constituído de 3 poderes. O poder
executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todos três se equilibram em forma de poder. O poder executivo reagiu dessa maneira que você está falando, através da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, para a qual eu doei essas fotografias. As fotografias, eu fui o primeiro fotógrafo, primeiro jornalista que teve acesso a uma comunidade de indígenas recém-isolados, que eram os Corubo, lá no Vale do Javari. E eu achei que a FUNAI deveria ter essa coleção de fotografias, selecionei 15 fotografias e doei à FUNAI, que foi aceita. Então, a primeira reação da FUNAI foi devolver essas fotografias como um desagravo de uma ofensa que eu não fiz, porque o documento que nós dirigimos às autoridades brasileiras está dirigindo ao presidente da República como Sua Excelência. Eu estou tratando ele com respeito com o presidente da República, merece, dentro desse documento. Eu e a Lélia constituímos mais um grupo de amigos que ajudaram a gente a redigir esse documento. Nós estamos dirigindo às autoridades brasileiras com respeito que elas merecem. Então, o Executivo, através da FUNAI, respondeu assim. Eu sinto muito, porque eu doei muitas fotografias para o governo brasileiro. Olha, eu doei um conjunto muito maior do que este de fotografias para o Ministério das Relações Exteriores. Eu doei uma grande quantidade de fotografias para o Supremo, o Tribunal Superior de Justiça brasileiro. Eles têm lá minhas fotografias no hall de entrada. Eu doei para várias instituições, para o Ministério da Justiça mesmo eu doei fotografias. Nenhum me devolveram. A FUNAI, que hoje assumiu uma posição que não é mais quase de proteção aos indígenas, de proteção aos proprietários rurais, principalmente aqueles que querem violar um território indígena. Então, eles me devolveram. Mas não devolveram a mim porque eu não aceitei. Essas fotografias não eram minhas, elas eram do Brasil. Não eram mais minhas. A Lélia e eu fizemos um documento doando essas fotografias. Então, nós encontramos, através da 6ª Câmara da Procuradoria-Geral da República, uma solução. Nós emprestamos, fizemos um documento de empréstimo à 6ª Câmara, que recolheram as fotografias da FUNAI e permanecem dentro do governo brasileiro, porque elas pertencem ao governo brasileiro. Elas não podem me devolver mais, porque não existe condição nenhuma de uma propriedade que é do governo brasileiro ser devolvida, ser doada, exceto se houver uma aprovação da Câmara, das câmaras superiores brasileiras para esse ato. Então, essas fotografias voltaram para lá. Mas agora, aproveitando que você falou do documento que nós fizemos e que o governo brasileiro reagiu assim, esse foi o Executivo. O Legislativo não reagiu. Nós não tivemos nenhuma reação. Mas, pelo contrário, o Judiciário reagiu. E reagiu muito bem. Nesse momento, quem era o presidente do Supremo era o ministro Toffoli, e ele criou um grupo, um grande grupo, incluindo juízes, procuradores, e nós trabalhamos juntos na direção da proteção das comunidades indígenas. Tem um punhado de decisões que foram tomadas através do Supremo, tudo. Porque, paralelamente a isso, o Covid foi chegando e foi assolando as comunidades indígenas. Então, com um grupo em São Paulo, a gente criou o União Amazônia Viva, que foi um grupo de captação de recursos e de compra de material médico, de apoio com médicos, com enfermeiras, com transporte de material, e nós conseguimos, com o apoio do Supremo, que esse material fosse transportado, conseguimos, com o apoio das Forças Armadas, tanto da Força Aérea Brasileira, que emprestou aviões para levar esses materiais sendo distribuídos na Amazônia, e como o Exército Brasileiro,
que emprestou os helicópteros, que o Exército Brasileiro é a organização brasileira melhor implantada em todo o território amazônico, para fazer a distribuição desse material. Nós tivemos o apoio. Então, eu não posso dizer que não houve uma resposta positiva. Houve uma grande resposta positiva do governo brasileiro, mas através do judiciário. Então, o judiciário também é o governo brasileiro. Então, nós não podemos qualificar o governo brasileiro só com a gestão desse presidente da República. É um conjunto de leis, é um conjunto de atos, é um conjunto de iniciativas que formam um governo. Tanto que nós temos iniciativas hoje tomadas pelo Executivo brasileiro, que elas não são apoiadas pelo Legislativo, que elas não são apoiadas pelo Judiciário. Tanto o Legislativo como o Judiciário são amortecedores a decisões terríveis, drásticas, violentas, tomadas pelo Executivo brasileiro. Não, Sebastião, você tem toda a razão. A gente está falando do Executivo, né, da parte executiva do governo brasileiro. Eu acho que tem, como você mesmo colocou, tanto o Congresso quanto o Judiciário têm tentado brecar o pior deste governo executivo. Vamos esperar que continue brecando, né, com as mudanças recentes no Congresso, no que a gente está vendo ali no Judiciário. Mas, Ailton, eu queria passar para você, porque eu acho que essa coisa que, não, coitado, o Sebastião teve esse desagravo que foi feito ali pela FUNAI, mas os indígenas são os primeiros que estão recebendo esses desagravos. E a gente ouviu de um ministro do governo federal, recentemente, falando de Soninha Guajajara, uma liderança indígena muito, muito respeitada, como se ela fosse uma má brasileira por estar falando, indo internacionalmente, contando o que está acontecendo com os povos indígenas. E, numa outra ocasião, eu ouvi, de novo, uma pessoa muito próxima ao governo brasileiro usando a expressão os nossos ancestrais para defender a soberania nacional, para defender o posicionamento patriótico, supostamente, deste governo, e eliminando quase, né? Quem é patriota não é pró-indígena. Queria muito te ouvir como é que você vê esses pequenos movimentos dos indígenas serem, os povos ancestrais serem colocados na posição de maus brasileiros. Ana Antônio, vamos sim olhar essa cena, mas eu queria aproveitar a oportunidade também para saudar essas ações que o Sebastião mobilizou nos últimos 3 anos. Ele mencionou que foi antes da Covid, antes da pandemia, ele já estava atento à violência dirigida contra os povos indígenas e mobilizando a opinião pública no Brasil e fora do Brasil para o agravo, para a situação que estava se agravando e que podia piorar muito. Fica claro que o Sebastião sempre buscou manter uma porta aberta no diálogo com o governo brasileiro, pensando o governo como uma unidade, né? Mas, na verdade, o presidencialismo, que caracteriza esse tipo de governo, ele nos fazia pensar, por exemplo, que os Estados Unidos estavam horríveis por causa do Trump. A gente não queria nem olhar para os Estados Unidos porque o presidente era o Trump. E o Trump fazia toda aquela violência verbal e real contra as pessoas no mundo inteiro. Ele ofendia governos do mundo inteiro. Está todo mundo aliviado porque acabou o governo do Trump, os Estados Unidos estão lá. Vamos imaginar que uma hora também essa provocação do executivo brasileiro termina de ser o centro das atenções e a gente volta a ter uma república. Né? O Sebastião está falando de uma república, onde tem diferentes poderes que se contrapesam. Nesse momento, nós estamos vivendo uma centralidade do executivo que é esquizofrênico. Ao mesmo tempo, você tem um general como o Mourão, que faz piadinhas também sobre a Amazônia, o que é uma ofensa ao próprio Exército brasileiro. O Sebastião levantou a bola do Exército, eu aproveito para dar um chute. Esse general é uma vergonha. O Mourão
Ele deveria ter vergonha pela origem dele. Você olha a cara do Mourão, e na época da campanha até insinuavam que era um índio, que era o vice-candidato do Bolsonaro, por causa do fenótipo dele, por causa da cara de índio dele. Mas ele nega o tempo inteiro isso, ele gostaria de ser alemão, né? Ele é racista contra o povo indígena. Então, eu não ia ficar admirado dele também dizer que eu sou um mau brasileiro, né? E beijos trocados não dói. Eu acho ele um péssimo brasileiro. O Mourão é um péssimo brasileiro. Então, sobre as ofensas, eu fui uma vez convidado a fazer uma palestra junto com o Davi Yanomami em Londres, no governo do Sarney. E eu e o Davi Yanomami fomos falar lá naquele Royal Botanic Kew Garden, que é o jardim botânico lá de Londres, né, que o Sebastião conhece, sabe que é um lugar maravilhoso, é uma espécie assim, de templo da botânica, porque eles levaram, inclusive, a semente da seringueira do Acre para cultivar lá e depois mandar para a Malásia e sabotar a nossa floresta amazônica. Então, assim, sabotagem sempre houve. Aí estávamos nós lá, eu e o Davi falando em Londres. A hora que terminou a nossa conferência, o chanceler brasileiro, o embaixador do Brasil em Londres, que naquela época era o Flecha Ribeiro, ele veio cumprimentar a gente na frente, né? Porque estava lá também o príncipe Charles, estava lá as autoridades que estavam, tinha gente da nobreza lá nos cumprimentando, esse duque, o duque que é o marido da rainha, o Duque de Edimburgo, né? Ele estava para nos cumprimentar. Vocês acreditam que o embaixador brasileiro entrou na frente dessas autoridades todas, apertou a minha mão e disse: "Você é um mau brasileiro?" Então, assim, o cara foi me cumprimentar para dizer que eu era um mau brasileiro e que quando eu voltasse para o Brasil, a FUNAI ia me exortar. Então, a FUNAI também exortou o Sebastião, devolveu as fotografias. De novo, nós estamos no mesmo saco, como disse o Sebastião. Tem hora que ele pode ser considerado também um mau brasileiro. Mas isso é a política, gente. E isso tem a ver também com essa configuração de presidencialismo. O presidencialismo ele dá um excesso de vocalização para um sujeito que ocupa um cargo numa república onde o poder não é só dele. Mas é isso mesmo, nós vamos ter que ir mantendo as portas abertas. Mesmo com o Mourão dirigindo uma comissão para a Amazônia que não diz nada sobre o garimpo na terra Yanomami, os garimpeiros estão dentro da terra Yanomami, assim, avassalando. E depois que o governo anunciou que ia regularizar ou liberar o garimpo, e estimulou que o governador de Roraima liberasse mesmo, em Roraima o garimpo está liberado. O governador de Roraima liberou o garimpo. Ontem, falando com os parentes em Roraima, eu fiquei sabendo que a água dos rios está toda enlameada por causa da bomba que eles batem nos barrancos dos rios. E se você olhar, mesmo se você olhar de uma imagem de satélite, você vai ver que as imagens que os rios estão todos barrentos. O Yanomami se constitui numa mesma Uriri, se constitui numa terra-floresta, no mesmo vasto território, que no mundo deles é o mundo Yanomami, é todo o mundo Yanomami. Mas a conversa da política nunca acaba, né? Mas acho que, mais do que a política, eu quero um pouco também voltar para o Sebastião, porque algumas das coisas que o Ailton Krenak acabou de colocar, você fotografou de muito perto, né? A mineração, a migração, esses fenômenos humanos que as pessoas estão indo fazendo à procura de riqueza, de egoísmo, vai saber o que é, quem faz, quem não faz, e você fez isso de uma maneira que traz essa realidade muito forte, e conviveu com os mineradores, né, com os migrantes, muito, muito próximo, porque é o jeito de você fazer fotografia, que você entra naquela realidade por muito tempo.
você vendo o que você fotografou lá atrás, né? Não faz tanto tempo, mas que você fotografou lá atrás, e o que continua acontecendo na realidade no Brasil e fora do Brasil. Você é um cara que traz esperança, eu sei que a tua volta e ali as ideias de Lélia em criar o Instituto Terra tem a ver com isso, né? Da gente fazer coisas positivas e não só ver o que está acontecendo que seja negativo. Pode contar um pouco dessa sua experiência, dessa realidade tão dura que você fotografa, e aí o Instituto Terra fazendo esse trabalho, você e Lélia, de uma maneira tão linda, que é o reflorestar ali a fazenda de vocês, agora o lançamento recente ali do Reflorestando, um lindo vídeo com o Gilberto Gil nascendo as florestas em cima da cabeça dele. Essa ligação dessa imagem que a gente vê e esse seu outro lado, Sebastião. Pois é, eu acho que a gente tem que ver as coisas dentro de um contexto histórico. É como o Ayrton acabou de falar agora, Emer. A Declaração dos Direitos Humanos era para os humanos. Hoje tem que ser uma declaração abrangente, uma declaração mais vasta, porque hoje nós olhamos o planeta de uma maneira diferente, nós nos comportamos dentro da nossa sociedade de uma maneira diferente. O mesmo aconteceu comigo. Até uma certa época da minha vida, eu fotografei um só animal, nós, só o ser humano. Eu era fotógrafo humano, a minha fotografia era puramente humana, a minha fotografia era documentária. Até que um momento, eu tive tão perto da barbárie do ser humano. Olha, eu vi coisas terríveis de colocar minhas câmeras no chão e chorar. Não chorar, de ter vergonha de fazer parte dessa espécie tão violenta, tão brutal, a única espécie capaz de criar academias da morte para se auto-assassinar. Nenhuma outra espécie prepara para assassinar a própria espécie, só a nossa. Você entende? Eu vi discriminações terríveis, injustiças terríveis. Eu tive em campos de refugiados de ver 15 mil, 20 mil mortos por dia, a ponto de você não poder enterrar mais individualmente ninguém. Tinha que ter um grande trator de esteiras que abria um buraco imenso no chão e que ia lá com aquela lâmina imensa e pegava 40, 50 corpos, deixava atrás uma cabeça, um braço, porque aquela lâmina não faz discriminação, não pega com carinho, né? É a coisa mais brutal que tem. E de depois trazer uma segunda com um braço, com um pé, olha, coisas terríveis, a ponto que eu comecei a ficar doente. Eu comecei a adoecer, eu comecei a ser atacado pelos meus próprios estafilococos. Eu tinha relação sexual com a Lélia, eu não tinha esperma que saiu do meu corpo, eu tinha sangue que saiu do meu corpo. Eu pensei, minha próstata está morta. Eu fui ver um médico, eu e a Lélia procuramos um amigo médico, fizeram todos os anos, o médico falou, Salgado, a sua próstata está ótima. O seu corpo está bom, mas você está morrendo. Você vai morrer. Você convive tanto com a morte que você está indo para a morte. Então, ele me aconselhou parar, sabe? Nessa hora, Ana, eu tinha certeza absoluta que nossa espécie não sobreviveria, não teria direito à sobrevivência, que nós estávamos indo direta contra um paredão que nós íamos acabar como espécie. Eu não tinha mais esperança. Sinceramente, eu não tinha mais esperança. Então, foi o momento que meus pais ficaram velhinhos, que deram a terra que nós temos lá pertinho do Ayrton, lá em Aimorés, nós estamos a menos de 30 quilômetros do Krenak. E nós começamos esse projeto. O Ayrton me ajudou muito no início, que a gente trazia doadores, eu pedi, Ayrton, vem me ajudar, e o Ayrton vinha para lá. Não é? O Ayrton, grande personalidade internacional, é uma pessoa que, mesmo se uma parte do governo, do executivo brasileiro, diz que ele não é um bom cidadão, mas ele é um cidadão ultra respeitado no planeta inteiro. O Ayrton ia para lá, ajudava, e nós conseguimos reconstituir um pedaço de terra completamente erodido, completamente morto. Começamos a plantar, começamos
a recuperar aquela terra, e hoje nós temos plantado mais de 2.500.000 árvores de mais de 300 espécies diferentes. Nós estamos trabalhando em recuperação de milhares de fontes de água no Vale do Rio Doce. Nós temos as onças que voltaram, os macacos, nós temos mais de 172 espécies de pássaros. Então, puxa, voltou. Nós conseguimos reconstituir um pedaço de terra. Hoje eu sou otimista. Eu não sou mais aquele pessimista de quando nós começamos esse projeto, mas eu sou um otimista diferente do que eu era pessimista. Eu era pessimista em relação à espécie humana. Eu continuo pessimista em relação à espécie humana, mas eu sou otimista em relação às outras espécies, em relação ao planeta. As outras espécies, elas são maioria no planeta. Elas são incríveis. Olha, quando você vê, eu vi árvores incríveis. Quando a terra, quando o retorno dessa floresta me refez, eu tive vontade de voltar a fotografar, que eu tinha abandonado a fotografia, e eu voltei para fotografar um projeto que se chamou Gênesis, que nós fizemos, aliás, uma grande apresentação aí no Brasil, no SESC e no Museu do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, fizemos em Brasília, fizemos em Porto Alegre, em Curitiba, fizemos uma apresentação linda no Brasil e no mundo inteiro. Por que eu estou falando isso mesmo? Eu estou ficando velho, estou esquecendo. Mas é para te dizer que você fotografar essas outras espécies, você tem que amá-las. É como fotografar um ser humano. Você só pode fazer histórias de fotografia com humanos, histórias que são as suas, que você respeita. Eu fotografei os imigrantes. Eu sou um imigrante. Eu fui refugiado aqui durante 11 anos, eu e a Lélia, por causa da ditadura no Brasil. Então, eu conheço a condição de refugiado, eu conheço a condição de imigrante, que eu sou imigrante até hoje. Então, eu fui fazer uma grande história sobre os imigrantes, era a minha história. Eu fui economista, eu estudei o Marx, eu fui marxista. Para mim, o trabalhador, o trabalho era a variável mais importante no modelo econômico. Eu fiz um livro sobre o proletariado no mundo, chamado Trabalhadores, então eu fiz uma história que eu me identificava com ela. Então, para você fotografar bem, você tem que se identificar com as histórias que você faz. E eu fui fotografar a natureza. Eu fui fotografar durante 8 anos que eu fiz o projeto Gênesis. Olha, você tem que amar as árvores para fotografar uma árvore, senão você não consegue fotografar. Você, para fotografar um jacaré, você tem que chegar ao jacaré como um jacaré. Você não pode chegar num jacaré em pé. Você fica muito alto, o jacaré é muito lá embaixo. Você fotografar um jacaré, você tem que chegar no jacaré como um jacaré. Você tem que chegar arrastando com seu cotovelo, coladinho no chão. Quando você faz assim, você pode chegar em frente ao jacaré, sabe? Então você tem que respeitar, você tem que amar. Então, nesse momento, você faz as coisas, você conhece as outras espécies, todas elas são tão importantes quanto a sua. Então, hoje, eu sou otimista. Seguramente que o ser humano vai desaparecer, mas o planeta não vai desaparecer. Quando nós acabarmos, quando nós desaparecermos, as florestas vão se refazer. As outras espécies vão aparecer. Olha, nós nos perguntamos até hoje como as onças voltaram para o Instituto Terra, quando onça já acabou na minha região há mais de 50 anos, não tem mais onça na minha região. Lá no Instituto Terra tem, e elas vieram sozinhas, ninguém trouxe, elas estavam escondidas, se protegendo. Então, mesmo espécies que a gente acredita que desapareceram, ainda tem um vestígiozinho, ainda tem alguma coisa. O planeta é muito potente, a história da humanidade é muito recente, a nossa história de referência tem 75 mil anos, não é? Como o Homo sapiens tem 75 mil anos. E quando você vê os dinossauros, que viveram 150 milhões de anos, e já tem 100 milhões de anos que desapareceram, 75 mil anos não é nada. A nossa espécie é recém-chegada. Então, o Ayrton tem 100% razão. Hoje, nós temos que considerar um todo. Nós temos que considerar o planeta como um todo. E voltando ao Brasil, nas tribos indígenas da Amazônia, nas tribos indígenas do Brasil,
Mas na Amazônia, nós ainda temos na Amazônia brasileira 102 grupos que nunca foram contactados. Nunca. Esses 102 grupos que estão dentro da floresta amazônica brasileira são a pré-história viva da humanidade. A nossa pré-história, ela existe. A nossa pré-história, nós convivemos com ela, nesse momento que eu estou te falando, ela está dentro da floresta amazônica. Essas tribos indígenas da Amazônia são possivelmente a maior concentração cultural do planeta. Olha, eu acabo de passar 7 anos quase contínuos na Amazônia. Eu tenho um grande livro que vai ser lançado, grande pelo tamanho, não sei pela qualidade, eu não posso julgar, mas eu tenho um livro de mais de 500 páginas que vai ser lançado agora em abril, com uma exposição imensa sobre as comunidades indígenas e sobre o bioma amazônico, onde eu passei anos trabalhando. Então, eu vivi tão perto, eu estive lá dentro, que a Amazônia é imprescindível, eu fico feliz que o movimento indígena, eu acho que nunca sofreu tanto como agora, mas também nunca foi tão organizado quanto agora. Você falou da Sônia Guajajara. A Sônia é uma grande líder, é uma grande brasileira, ela é respeitadíssima no mundo inteiro, sabe? Então, a Sônia ajudou com o Ayrton, com outras pessoas do movimento indígena brasileiro a conscientizar os brasileiros. Até há 1 ano, 2 anos atrás, nenhum brasileiro ligava para a Amazônia, ligava para as comunidades indígenas. Hoje, com a ameaça de extinção dessas comunidades, o movimento indígena brasileiro atuou e atuou forte. Hoje, os brasileiros têm uma preocupação com a Amazônia, têm uma preocupação com as comunidades indígenas. Então, houve uma evolução. Eu acho que tem uma esperança, eu acho que dá para fazer melhor. Não, primeiro, super te agradecer por esse depoimento pessoal, né? De tudo que você viu, viveu e o que te trouxe para cima, o que te deu novas esperanças. É um lindo depoimento. E acho que essa relação que você fala, né? A espécie humana é a única espécie, todas as espécies do planeta, elas se adaptam à natureza. A nossa espécie é a única que acredita que a gente vai mudar a natureza em nosso benefício, né? Então, é muita arrogância, realmente, dessa única espécie humana em relação às outras. Agora, Ailton, esse conhecimento que Sebastião falava, que lhe trouxe vida, né? Foi essa relação, desse aprendizado dele, dessa relação que ele precisou reconectar com a natureza, e ele e Lélia, no Instituto Terra, fizeram isso de uma maneira muito bonita, né? Replantando ali a floresta e trazendo os animais de volta. Este aprendizado, as populações indígenas conhecem, sabem, e não são escutadas, não eram, pelo menos, escutadas. E esse conhecimento, essa ciência que vocês já têm, que ainda é vista como uma ciência menor, mas são esses aprendizados, né, que a gente está vendo agora, que reconecta as pessoas com a natureza. É frustrante para você ver que essa ciência que vocês já têm como populações indígenas, nós, do outro lado, olhávamos como coisa menor, mas também agora, finalmente, essa ciência indígena começa a aparecer com muita força. Você também é otimista, como o Sebastião Salgado colocou? A ciência, ela também evolui. E isso é maravilhoso. É claro que o que a ciência pensava, por exemplo, sobre a vida, né, como refletia no pensamento do século XX, por exemplo, a ideia do Darwin sobre a evolução. Né? O darwinismo foi interpretado no começo do século XX com uma visão muito maniqueísta, muito aplicada. Era a ideia de aplicar a teoria da evolução em políticas, né? na política e principalmente no desenvolvimento daquele tipo de sociedade industrial que a gente estava engatinhando. Agora, eu estava até ouvindo o Sebastião e pensando, que bom que o Sebastião está aí em Paris, porque aí em Paris também está um camarada chamado Emanuele Cossa. O Emanuele, ele é um cientista, estamos falando de ciência, é um cientista que dá
cursos numa dessas universidades de Paris, e ele publicou recentemente um título chamado Metamorfose. Esse livro do Emmanuel, Metamorfose, ele fala exatamente, ele retoma a teoria da evolução nos termos de hoje, do século XXI. E é uma poesia maravilhosa. É uma verdadeira viagem no mundo não exclusivamente humano, porque ele começa dando um exemplo de que uma lagarta, ela não passa de um conjunto de tubos digestivos, uma lagarta, e ela fica o tempo inteiro comendo, e ela só fica fazendo aquela coisa, aquela digestão. Mas ela não sabe que ela vai ser uma borboleta. E ela evolui para a borboleta. E aquela maravilha que é a borboleta, ela não lembra que foi uma lagarta. E essa ideia da evolução, ela é muito próxima das narrativas de alguns desses povos que Sebastião visitou na floresta, encontrou na floresta, que são os chamados mitos, né? Aqueles que ficaram registrados como mitos, mas que, na verdade, é a nossa ciência. Então, essas duas ciências, a ciência que está contada nos mitos e a ciência que está revelada na continuação da pesquisa, como essa que o Emmanuel traz, para nos lembrar que a vida, né, essa vida que nós entendemos ela como DNA, ela é a mesma em todos os seres que sempre existiram dentro da biosfera do planeta Terra. Ele usa uma expressão muito interessante, ele fala que o DNA que está em mim agora é um mix do DNA que já existiram em outros seres. Quer dizer, eu já fui lagartixa, eu já fui esse jacaré que o Sebastião falou que tem que ficar deitado para fotografar ele. A gente já foi todos esses seres. Nesses termos evolutivos, a gente foi tudo isso. Mas essa síntese do Homo sapiens, digamos assim, ela deu errado. Né? O livro, que não para de ser best-seller já há anos, aquele que fala da história dos sapiens, né, o homem, a história aquele livro do Harari, ele fala que o Homo sapiens ele tem essa fúria de ir para uma academia treinar tiro no outro Homo sapiens. Isso que Sebastião falou, o Homo sapiens é o único cara que cria uma academia para treinar, atirar no outro que é igualzinho ele. Quer dizer, esse Homo sapiens fez uma prova de inaptidão para a vida. O Emmanuel fala que a vida, independente de em que ela está, numa árvore, numa pedra, num macaco, num passarinho, ela é vida. E é essa vida que move a Terra. Esse organismo maravilhoso, a Terra, ela é vida. Tudo nela é vida. Então, essa vida nunca acaba. E isso é uma perspectiva maravilhosa, porque ela parece muito com uma narrativa, digamos assim, mítica também, de que a vida nunca acaba, ela vai virando outras coisas, mas nunca acaba. Essa compreensão da evolução, né, o darwinismo sendo interpretado nesses termos, ele deixa de ser aquela coisa careta, que serve para você discriminar uns aos outros, dizer que um é macaco e que o outro teve uma origem diferente, que sustenta uma série de preconceitos e discriminação de raça. Essa bobagem ficou num passado muito remoto, no passado do Homo sapiens. Ser otimista não é exatamente acreditar que as coisas vão continuar como estão. Ser otimista é acreditar que tudo isso pode acabar, mas que a vida continua. É isso, a vida. É isso aí. A vida nos nossos ancestrais e a vida nos que virão depois da gente. É a vida. É maravilhoso uma perspectiva dessa, porque ela também nos libera de uma sensação de culpa, de que nós temos alguma culpa porque o mundo está todo quebrado. Né? Essa culpa não adianta nada. Nós precisamos substituir culpa por consciência. Consciência, no sentido de estar consciente, mas também o de criar ciência. Consciência. Nós temos que ir junto com a ciência. A gente não pode dar confiança para o negacionismo. O negacionismo é ele que faz essa discriminação.
discrimina o que pode ficar vivo e o que não precisa ficar vivo. A ciência entende que a vida é tudo. Tudo é vida. Tudo. Inclusive aqueles materiais que a gente acha que já estão descartados, a floresta derrubada, o mato queimado, o oceano estragado, nada disso está perdido. Tudo isso é matéria para, dentro desse maravilhoso organismo da Terra, ser transformado em vida, 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 vida. E o trabalho do Sebastião, em Gênese, ele é maravilhoso porque ele realiza essa parábola, o Gênese, no final do século XX, virando o século XXI, é como se você estivesse reeditando uma narrativa da criação do mundo, mostrando que as marcas essenciais da criação desse planeta maravilhoso, Gaia, ela continua existindo. Apesar do dano, da erosão, ela continua existindo. Gênesis mostra isso, mostra que a superestrutura do nosso planeta está aqui. A gente só precisa pisar bem devagarinho, andar com cuidado na terra e parar de fazer tanto atropelo, né, atropelando. Bom, se temos algo em comum aqui, então, dos três, é esse otimismo pela vida. Esse otimismo pela vida, isso é realmente muito bonito. Eu não queria deixar de trazer uma pessoa que eu tenho muito carinho e sei que vocês também conhecem, através de uma frase que você, Ailton, fez. Você, outro dia, falou numa entrevista que eu vi, que você falou, cuidado, pessoal, o capitalismo nunca esteve tão enlouquecido. Colocando como é que o capitalismo está enlouquecido. E o Antônio Nobre, que também é um cientista, já que estamos falando de ciência, e que tem feito um trabalho muito bonito, né, olhando aí um pouco para a cosmologia de sistema celular, do corpo humano, o que o corpo humano faz, como é que as células estão ou não. Ele tem uma frase que me pegou bastante, que conta que em qualquer sistema complexo, seja o corpo humano, seja a Terra, seja o cosmos, os diversos planetas, tem algo natural na natureza que vai eliminando o que ele falou, o anti-egoísmo, né? Que qualquer outro ser que começa a destruir a própria natureza, o processo natural é que aquela espécie aí é eliminada, porque tem um sistema imunológico, seja no corpo humano, seja em outros corpos, e quando não é eliminado, aí, logicamente, a gente conhece um pouco o que a oncologia nos traz, o que acontece com os nossos corpos, com câncer, e ali para diante. E ele menciona que o nosso sistema, principalmente econômico e de sociedade, que ele coloca que a sociedade anda num momento tumoral, que os tumores da nossa sociedade estão se autorreproduzindo, porque aqui, nessa nossa sociedade, a gente vangloria o egoísmo no esporte, o egoísmo do melhor, em vez desta relação, desse sistema complexo. E ele colocou uma palavra, Sebastião, que você também colocou, que o sistema natural saudável, seja o nosso pessoal, seja essa relação com a natureza, não funciona sem amor incondicional, que é o amor incondicional, seja as pessoas, seja das pessoas com a natureza, que é o único antídoto ao egoísmo que o nosso sistema hoje em dia promove. Queria muito ouvir vocês sobre esse sistema econômico que a gente está vivendo, né? E, ao mesmo tempo, no otimismo, a gente também está vendo um movimento que as empresas, que o setor privado começa a perceber, talvez, que passou do limite desse egoísmo, nessa promoção do egoísmo. Também percebeu que é finita a natureza. Vocês veem assim, também são otimistas, que talvez os setores econômicos perceberam que
investir mais nesse amor incondicional vai ser mais importante no futuro, no cuidado, do que no lucro somente? Não sei se Ailton ou Sebastião, talvez? Olha, eu acho... eu sempre tive dois princípios, para mim, são os principais nas relações todas, que é uma ideia de comunidade, principalmente para a nossa espécie. Nós somos um animal gregário, a nossa história possivelmente seja mais longa que 75 mil anos, mas ela só começou a existir como história a partir do momento que nós começamos a ver nós como um grupo, a viver como grupo, e que delimitou o Homo sapiens. E solidariedade. Comunidade e solidariedade. Como se fala em solidariedade, você tem que falar em amor. A solidariedade é o amor. É a aproximação, é o respeito, é o amor a todos os níveis. Eu acabei de falar agora mesmo que você não consegue fazer uma fotografia boa se você não tiver identificação, não tiver um amor com o que você está fazendo. Você entende? Você não faz, você não aproxima. Então, eu acho isto fantástico. E é possível ter amor dentro da nossa espécie. Voltando às comunidades indígenas, as comunidades indígenas são 1000 vezes mais amenas do que as nossas comunidades urbanas. Nós somos os mesmos. Nós somos o mesmo Homo sapiens que apareceu há 75 mil anos lá no leste da África, que desceu para o sul da África, que foi para a Europa, que foi para a Ásia. Foi ele mesmo, o Homo sapiens, que quando encontrou outra espécie, tiveram outras espécies de humanoides. Por exemplo, o homem de Neandertal, humanoide. Ele com o Homo sapiens não funcionou, desapareceu. O homem de flores, lá nas ilhas da Indonésia, houve um homem, houve um ser parecido com o ser humano, mas que não cruzou, não era o ser humano. E aquele homem foi andando, chegou lá na beira da Ásia, na última glaciação, quando o Estreito de Bering virou uma ponte, ele entrou na América. Ele entrou na América e ocupou a América. Ocupou a América. Quando um outro Homo sapiens, pedaço daquele que entrou na América 20 mil anos atrás, chegou a 500 anos atrás, vamos pegar o nosso caso, no Brasil, chegou na costa brasileira, quando chegaram aqui portugueses, há 500 anos atrás, só chegaram homens. As primeiras mulheres vieram 55 anos depois da descoberta, e só 5 mulheres. Mas quando os jesuítas chegaram, com essas 5 mulheres, acharam centenas de milhares de crianças mestiços, entre portugueses e indígenas. Então, Ayrton tem 100% razão de dizer que o nosso vice-presidente da República, ele é indígena, porque a gente olha para o general Mourão, é claro que ele tem sangue indígena. Quando a gente fala do Exército Brasileiro, só pegando um pequeno parênteses, já que falando do general Mourão indígena, a grande maioria do Exército Brasileiro na Amazônia é composta direta de indígenas. São indígenas mesmo, que saíram das tribos, entraram no Exército e que estão lá, e que são indígenas. Então, é interessante. Eu, quando fui trabalhar com essas comunidades indígenas, a primeira vez, eu falei, gente, como é que eu vou me arranjar para uma comunidade que eu considerava distante de mim, que eu considerava isolada, dentro de uma floresta, falando uma língua que eu não podia comunicar, eu tinha um tradutor. Olha, em menos de 2 horas, eu estava em casa. Sabe por quê? Porque a linguagem principal dessa comunidade é a minha. Eu fui dentro da minha comunidade dos humanos. Os indígenas são Homo sapiens exatamente como eu sou, não tem diferença. Fisicamente mudou um pouquinho só o nosso pé, porque o pé, não só dos indígenas da floresta amazônica, mas de todas as tribos que vivem ainda na natureza, na África, na Ásia e na América Latina, tem os pés triangulares. O pé é mais fino no calcanhar e mais largo na frente. A gente ainda trabalhava com os dedos do pé, com as unhas, para se manter no chão.
Você chega no indígena na Amazônia, ele sobe em qualquer árvore, desce qualquer árvore, ele está caçando um macaco na árvore X, o macaco muda para a árvore Y, ele muda também. Então, nós mudávamos também. Nós perdemos essa função, mas eu acho que foi a única, porque as funções essenciais da vida, o amor que nós temos, o amor que a minha mãe teve por mim, uma mãe indígena tem para o filho dela. Você entende? O ciúme que uma mulher indígena tem pelo marido é o mesmo que uma mulher da minha sociedade tem pelo marido, o mesmo que o marido tem pela mulher, não é? O conceito de solidariedade, o conceito que eu acabei de falar de comunidade é o mesmo, com uma única diferença. Eles não são agressivos. Olha, na exposição que nós vamos fazer, que vai começar aqui em Paris, agora em abril, essa exposição vai estar aí no Brasil, no Sesc, no mês de final de julho, no Museu do Amanhã, no início de agosto, nós vamos fazer 2 exposições, uma grande exposição no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, e nós temos vários testemunhos de líderes indígenas. E nós temos líderes, não só os líderes, entre aspas, políticos, que são os chefes, mas nós temos também líderes espirituais, nós temos muitos xamãs. E olha, eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Primeiro, as declarações desses chefes indígenas, os mais revoltados, que estão revoltados, que a terra deles está sendo invadida, está sendo incendiada por mineração, por pecuária, por soja, por falta de respeito do governo brasileiro em direção a eles, não tem agressividade. Eles não são agressivos. Não são. Significa que nós não éramos agressivos. A evolução nos fez agressivos. Você entende? Eles sabem absolutamente tudo. Eu tenho uma declaração feita pelo Moisés Axininca. Moisés é o xamã dos Axininca, lá do rio Amônia. Olha, foi antes do Covid a declaração do Moisés, o Moisés falando, olha, estão destruindo a nossa floresta, tem uma proposta do governo brasileiro de retirar 50% da nossa floresta. Eu estou muito preocupado, não só por nós, mas toda a humanidade, porque a quantidade de vírus, de doenças que tem dentro dessa floresta, que vai passar para os humanos. E olha, o Covid vem, e o Covid é exatamente isso. É um vírus da natureza que foi transmitido ao homem. E quantos vírus tem nessa floresta? Os indígenas sabem. Eles sabem porque só tem uma ciência, só tem uma verdade, e que o Ayrton acabou de falar, que é a evolução. A verdade de tudo é evolução. Absolutamente tudo. Tudo. Não existe outra coisa de verdade que a evolução. A grande sabedoria, o grande Deus que existe em todos os seres vivos do planeta é a evolução. Então, é importantíssimo. Eu acabei de passar 7 anos quase contínuo com as comunidades indígenas e dentro do bioma amazônico, vi muitas viagens na Amazônia. Olha, eu fiz viagens incríveis, mas a maior viagem que eu fiz foi dentro de mim mesmo, aprendendo com essas comunidades. Obrigado. E hoje, lógico, a gente também temos indígenas cientistas nas universidades e não só nas aldeias, né? Então, o que é muito bonito ver essa mistura da ciência tradicional com como é que eles estão mudando as nossas próprias universidades, e que bom, né? E realmente que bom. Mas ainda é triste ver que muitos de nós, aqui no Brasil, a gente tão orgulhoso, ficar lá tentando conseguir passaporte português, passaporte italiano, não sei o quê, fala dos ancestrais, lógico que vieram da Europa, e alguns com vergonha de assumir a sua identidade originária, seja indígena, seja africana. Ainda é muito triste ver isso no Brasil. Espero que esteja mudando, Mas Vou fazer uma pequena observação. Uma vez nós estávamos lá no Instituto Terra e eu cheguei com a Lélia. E o Ayrton olhou para a Lélia assim, companheira, você também é indígena. Você lembra, Ayrton? A Lélia, como é que você sabe, Ayrton? Ele falou assim, olha, daqui para cima você é toda índia. A avó da Lélia era índia. Então, com as orelhas e tudo, na hora o Ayrton falou, poxa, então nós somos isso, exatamente, essa grande miscigenação.
E poder, e eu, assim, espero que tenha muito sangue indígena no meu corpo, e que eu sou muito orgulhosa disso, de ter este orgulho e poder falar, em vez de ser não visto de uma outra maneira. Mas aí, a frase foi sua, que o capitalismo nunca esteve tão louco. Conta um pouco dessa frase, por que você falou isso? Na verdade, Ana, a situação em que a gente estava conversando implicava em discutir esse período de mudança que nós estamos vivendo agora e como que seria a distribuição de riqueza no mundo diante de uma situação tão trágica como a pandemia. E eu disse que as pessoas não deveriam alimentar muita esperança sobre isso, porque o capitalismo ele está numa fase dele que ele tinha dado metástase. Eu disse, o capitalismo deu metástase. O que eu estava querendo dizer com isso é que ele não tem mais capacidade de produzir de dentro dele resposta para todos os problemas que nós acabamos nos metendo exatamente para promover o tal do progresso e desenvolvimento sem levar em conta a sensibilidade dos ecossistemas terrestres todos. No fundo dos oceanos tem montanhas de PET, de plástico, restos de plástico. E tem um trecho entre Honduras e a Guatemala que um jornalista mostrou que tem uma praia inteirinha coberta de plástico, de material plástico, principalmente PET e embalagens plásticas. Eu não sei qual foi o movimento que as águas do Pacífico fez e jogou para aquele lugar, para aquele istmo lá, um mundo de plástico. Em alguns períodos, ao longo de um ano, o plástico viaja nos oceanos. O Sebastião já deve ter visto isso, registrado isso. O plástico viaja nos oceanos. As correntes marinhas podem jogar todo o plástico, digamos assim, da costa do Pacífico para uma beirada de um país, de um território, e transformar a vida daquela gente num inferno. Teve uma inundação numa região da Ásia, onde o litoral foi todo invadido por uma lama cheia de resto, de lixo, de plástico, de tudo quanto é material estragado. É como se o mar estivesse devolvendo para os humanos todo aquele lixo que os humanos jogaram para cima do mar. Então, assim, é a vida atuando, balançando a peneira, mostrando, devolvendo para a gente, ensinando. Então, essa coisa do capitalismo, eu não percebo o capitalismo como alguém que analisa ele como um economista. Eu percebo o capitalismo como uma produção subjetiva que a gente involuntariamente potencializou no mundo inteiro e que mesmo aquela pequena tribo que está lá no Kalahari, ele está dentro do capitalismo. Tem aquela história da garrafa de Coca-Cola que cai no deserto, e a historinha será que os deuses ficaram loucos? E sobre a garrafa da Coca-Cola, os nativos pegam, os bosquímanos pegam a garrafa de Coca-Cola e querem devolver ela para Deus, porque eles acham que tem um Deus que jogou aquela Coca-Cola lá para estragar o mundo deles. Eles querem devolver aquela garrafa de Coca-Cola, a viagem é toda sobre isso. Então, nós todos somos, de certa maneira, bosquímanos. E de vez em quando cai uma porcaria no nosso mundo e a gente não sabe o que fazer com ele. Mas, na maioria das vezes, nós somos muito curiosos e introduzimos isso na nossa rotina. E vamos comer isso, beber isso, vestir isso. E isso é consumo, 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 consumo. Então, o capitalismo, na verdade, hoje, ele se traduz para as pessoas, para o povo em comum, ele se traduz como consumo. O capitalismo é um consumo. Não um consumo de coisas, um consumo de ideias, um consumo. Então, assim, ele é incontido. Ele não é responsabilidade de ninguém. Você não pode chegar em alguém e falar, ei, você aí para com o capitalismo. Isso não existe. Então, ele ganhou uma dinâmica tão própria que ele virou uma segunda camada de vida, de experiência que nós compartilhamos involuntariamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não escapa ninguém. E mesmo esses nossos parentes que o Sebastião mencionou, há 3 semanas atrás, Sebastião, lá no Rio Mamoadate, lá no Mamoadate, onde vive o povo Machineri, apareceu um grupo de
refugiados da floresta, esse pessoal que nunca ninguém viu, eles invadiram uma outra aldeia. Invadiram uma aldeia que tem gente, dentro da floresta, para pegar ferramenta, para pegar machado, pegar facão, eles queriam coisas do capitalismo. Aí como é que eu vou fazer com aqueles parentes que nunca tiveram nada disso e rompe no meio de uma aldeia que tem facão e machado, porque quer um facão, um anzol? A gente vai falar com ele, não, sai daqui, volta para lá, vai ficar fica isolado, sai daqui. Não dá. Uma hora eles vão pegar um machado, uma hora eles vão pegar um facão. E eles vão estar dentro do capitalismo, igualzinho eu com essa internet aqui. Então não tem mais distância. Se você pegar uma latinha de sardinha na floresta, você está dentro do capitalismo igual um cara que pega um notebook. Não tem diferença. Eu não discrimino. Se aparecer um parente com um celular na mão e uma latinha de sardinha para mim, está tudo igual. Não, para quem, como eu trabalho muito com mudanças climáticas, e você deu milhares de exemplos, eu acho que tomara, tanto faz assim, a economia está vendo que tem limites, né? O que pode ou não pode, assim, e esses limites estão se impondo, seja através do tema de mudanças climáticas, seja através de, como você falou, do uso de plástico, seja através agora da Covid, que, como foi colocado, né? Entra, né, no nosso dia a dia. Não, tomara que também haja evolução para os sistemas econômicos que a gente está vivendo, né? Porque, como a gente falou muito de evolução de diversas coisas, tomara que ainda haja evolução para um sistema econômico que seja um pouco mais balanceado. Mas a gente aqui nessa conversa, durante a conversa, a gente falou um pouco de tudo, falamos, logicamente, de direitos humanos, falamos de política, falamos de economia agora, das vidas pessoais, mas não dava para terminar essa conversa falando um pouco da área cultural, de vocês como artistas, vocês como intelectuais e artistas, o retratar e o tratar através da cultura que vocês trazem, né? Vocês são ativistas de causas muito fortes e tem aí a floresta, os povos indígenas, também o meio ambiente de uma maneira muito forte, mas vocês utilizam a cultura, seja pela escrita, Ailton, seja pela fotografia, você, Sebastião, de uma maneira muito forte. Vocês acham que a cultura talvez seja este motor, se a política está ainda dando passos lentos, se a economia ainda está dando passos lentos, como é que está a cultura contribuindo para esse novo olhar dessa relação natureza e seres humanos? Vou começar aí pelo Ailton dessa vez. Ailton. Então, eu queria, antes de falar sobre cultura e tal, e natureza, eu queria dizer a você, Ana, que, no meu entendimento, a evolução, ela precisa, essencialmente, de uma condição para ela evoluir, ela precisa de ser orgânica. Só o que é orgânico evolui. Então, a evolução que nós pensamos é uma evolução do organismo de Gaia, do organismo da Terra. Ela evolui como vida, e ela nos transforma e faz a gente também, como vida, evoluir. Mas o capitalismo, a economia, as tecnologias que nós produzimos, elas não evoluem. Talvez o Sebastião discorde dessa afirmação minha, mas o que nós produzimos não é evolução. O que nós produzimos é expressão. E aí eu faço uma relação com arte e cultura. Tudo que a gente produz, inclusive a economia, é invenção humana. Nós inventamos isso. A gente inventa, a gente cria. Mas isso está fora daquilo que é a evolução da vida. O sistema da vida, o sistema inexplicável da vida, maravilhoso da vida, ele não passa por essa coisa que é a nossa experiência de produzir cultura, de criar. A nossa subjetividade não é capaz de produzir link, relação com a evolução da vida.
Só os cientistas, na sua dedicação integral, é que podem fazer alguma aproximação dessa ideia de evolução com os processos criativos, com as experiências de criação. Mais recentemente, tem algumas pessoas que identificam um estágio, digamos assim, um estalo dos processos criativos que eles chamam de disrupção. A disrupção, ela seria, assim, uma espécie de um salto, né? Um pulo do gato nesse mundo da invenção, né? Que você sai lá do radinho de pilha para essa internet que nós estamos nele aqui, né? Então, assim, são alguns períodos, demora 20, 30, 40 anos para você sair de um aparato desse para ir para uma outra, para sair da câmera que o Sebastião gostava de fotografar em preto e branco para esses digital todos. Pode ter demorado 30, 40 anos para dar essa transição. Só que agora isso muda toda hora. O 30, 40 anos agora virou uma semana, um mês. Em menos de um ano, os laboratórios descobriram 30, 40 vacinas, né? É claro que todas elas vão chegar no mesmo resultado, mas eles saíram correndo atrás de 30 invenções novas. Então, nós somos com uma capacidade muito grande de inventar coisas, mas isso não é evolução. Isso aí é uma expansão da nossa capacidade, é uma coisa subjetiva, e ela é um treino, e ela é um exercício permanente que nós estamos fazendo e que a gente tem uma capacidade de transmitir geracionalmente. A transição de geração para geração ainda funciona. Não é por isso que a gente aprende coisa com o nosso avô, passa para o neto, e esses processos tecnológicos, essa coisa da arte. Para mim, a arte também ela tem essa maravilhosa relação com o sonho. Por isso que eu evoquei a coisa da subjetividade. Sonho, arte, criação, são campos da mais bela expressão daquilo que a gente está chamando de humano, né? É o lado bom do humano. Sonho, invenção, criação, é o lado bom do humano. Aquelas que o Sebastião evocou, que são os afetos, né? A solidariedade. Talvez o que o Antônio Nobre tenha chamado de amor incondicional, né? Porque amor também é uma criação humana, né? São só os humanos que imaginam essa coisa de amor, essa construção cultural, os gregos e tal. Os outros seres, eles simplesmente se afetam. Eles se afetam. Eles se afetam em vida. Eles são explosão de vida. Eles não discriminam, né? Então, eles não discriminam. Talvez a incondicionalidade que o Antônio estava falando é disso. Eles não discriminam nada. É uma profusão de vida. A arte também é isso. A literatura é isso, o cinema é isso, tem a fotografia que o Sebastião magistralmente representa. Aí, enquanto a gente ficava conversando, eu fiquei me lembrando de um antecessor lá no século XIX, um fotógrafo do século XIX, que ele eternizou também o trabalho dele com os povos indígenas na América do Norte, que foi um sujeito chamado Curtis. Eu estou tentando lembrar o primeiro nome dele. Você lembra, Sebastião? Não, o fotógrafo americano? Que fez retratos maravilhosos de chefes indígenas americanos. Em 1850, 60. Final do século XIX. Edward Curtis. Ele ficou para que todos nós pudéssemos ver hoje. Se a gente continuar tendo gente viva daqui a 100 anos, eles vão ver as fotografias do Sebastião com esses parentes isolados da Amazônia como uma oportunidade única. Não tem outro jeito. Apesar de todas as mídias que existem hoje, a gente tem tanta coisa, a gente pode filmar, gravar e tudo, mas se tem uma coisa que fica como assim uma pedra, são essas imagens que a gente ainda insiste em chamar de fotografia. Isso aí, a fotografia fica. Sebastião, cultura, fotografia que ficam. Olha, é interessante isso tudo.
às vezes as pessoas me chamam de artista. Você é um artista. Eu falo, não, eu sou um fotógrafo. O que eu faço pode se transformar num objeto de arte se, como o Ayrton acabou de falar, as fotografias do Eduardo Curtis, que realmente representam um pedaço da história americana naquele momento, elas representam. Primeiro, são fotografias fantásticas, são lindas, mas se elas não representassem a história, se elas não tivessem lá dentro do museu, o museu é a catedral da criatividade. Todas as criatividades de um momento foram estocadas, armazenadas no museu, às vezes nas universidades, e a partir daí elas passam a ser referência da evolução histórica. E a grande referência da evolução histórica são as obras de arte. Você pode procurar um punhado de outras coisas, desapareceram, foram destruídas, as guerras destruíram, acabaram, mas as obras ditas artísticas, elas contam a história da nossa espécie, do Homo sapiens. E é interessante porque, muitas vezes, esses objetos artísticos não foram criados para ser um objeto artístico. Eu, outro dia, mais a Lélia, estivemos em Barcelona e levaram a gente para ver uma exposição de arte africana. Então, são quase todos instrumentos de trabalhos maravilhosos, lindos, bem feitos, bem esculpidos, mas eram instrumentos de trabalho. Eram vasos que transportavam grãos, eram instrumentos que trabalhavam a terra, e eles estavam todos ali como instrumento de arte. Realmente, instrumento de arte era lindo, mas ele só era um instrumento de arte porque ele contava a história da evolução africana. Então, eu penso, eu sou um fotógrafo, as pessoas me chamam de artista, eu falo, não, eu só sou um fotógrafo. Se, como o Ayrton falou, daqui a 20, 30 anos, 50 anos, depois que eu desaparecer, as minhas fotografias contarem a história dos povos amazônicos, se as minhas fotografias contarem a história dos refugiados, dos trabalhadores que eu fotografei e que elas passaram a ser uma expressão histórica da minha espécie, aí elas podem ser consideradas objetos artísticos. Elas passam a ser objeto artístico necessariamente, mas até então elas só são fotografias. Elas só são documentos que eu fiz, que eu apresento, que vão, não é isso? Então, eu acho que esse lado memória, esse lado história, é muito importante no que diz respeito aos objetos de arte. Olha, você falou que eu sou membro da Academia de Arte e de Ciências dos Estados Unidos, mas eu sou membro honorário, mas eu sou membro mesmo da Academia de Artes, Academia de Belas Artes da França. Eu faço parte da Academia de Belas Artes, meus colegas são pintores, são escultores, são arquitetos, são cineastas. Então, é muito interessante, porque lá nós só discutimos a história da cultura presente e passada da França e de muitos outros países também. Então, esse lado é muito importante, mas tem um lado que, para mim, é essencial. O que foi criado em um determinado momento na história da humanidade é função da infraestrutura. Hoje nós estamos vivendo um momento, como o Ayrton falou, como referenciou muito, o momento do capitalismo, o capitalismo agressivo. A criatividade é função desse momento do capitalismo agressivo, você entende? A produção, os edifícios, as estradas, o concreto é a infraestrutura. E a infraestrutura que dirige a superestrutura. E a superestrutura são as artes. É a criatividade, não é isso? Isso aí realmente é a superestrutura da nossa sociedade. Mas eu acho que essa superestrutura é ditada pelo momento histórico da infraestrutura. Então, quando você olha o que foi criado no século XIX, o que foi criado no início do século XX, você olha as artes que são criadas dentro das comunidades indígenas, elas são todas fruto da forma de viver, do grupamento humano que está em torno daquela cultura. Hoje está havendo uma massificação da criatividade. Por quê? Porque hoje uma notícia ela vira vírus, né? Ela vai a uma velocidade incrível. Isso é como se a gente vivesse dentro de um acelerador de partículas. As coisas vão muito rápido. Mas, igual,
Não é muito diferente. Eu vejo na fotografia mesmo. Olha, todo mundo fala, Sebastião, hoje é o fim da fotografia, porque todo mundo faz fotografia, são bilhões de fotografias por dia. Mentira. São pouquíssimas fotografias, são mais ou menos as mesmas que se fazia. Porque o que se faz com o telefone celular, aquilo não é fotografia. Aquilo é uma linguagem de comunicação por imagem. São imagens que você vai e joga fora. Mas aquela imagenzinha que o seu pai, a sua mãe fez de você quando você era pequenininha e que fez um albinho, que colou aquelas fotografias, que a força de passar quebrou a beiradinha, aquelas fotografias são a sua história. Aquelas fotografias são a memória. Aquelas fotografias são fotografias. Então, elas são consideradas realmente fotografia. E hoje, quem faz fotografia mesmo são só os fotógrafos. Os outros não fazem mais fotografia. Eu vejo a minha netinha, que nasceu, a minha netinha da Leninha, que nasceu em São Paulo, que agora tem 3 anos. Eu tenho a memória da minha vida, porque eu tive fotografias da minha infância. A minha netinha não tem. A minha netinha tem fotografias feitas no celular, que ninguém liga para aquilo, você muda o celular, ela perde, joga fora. Aquilo foi só uma linguagem de comunicação das imagenzinhas dela quando eu era pequenininho e acabou. Então, eu acho que é isso que é importante. O que nós estamos criando hoje, seguramente, muito objeto sério, que vão ficar, que vão contar a história desse momento. Mas nós temos que esperar 2, 3 gerações para definir que objetos são esses. Não, super obrigada, assim, sim, temos que esperar, mas eu tenho certeza absoluta que você, Sebastião, e o Ailton são artistas, são grandíssimos artistas, porque acho que do que a gente está falando aqui, né? Acho que daqui a algumas décadas a gente vai olhar para trás e começar a entender esses direitos, a relação humanos e natureza, baseado no conhecimento, nas suas fotografias, nos textos do Ailton, onde esse debate já começou. Talvez, né, a gente... Desculpa, isso se a ciência que a gente conhece, se os moldes de sociedade que a gente conhece e respeita, perseverarem. Mas se for os moldes do tipo Trump, tipo Bolsonaro, tudo isso vai ser negado e vai ser jogado no lixo. Mas, como eu disse, eu sou otimista aqui. Tá. Eu sou otimista, eu sei que a gente está... Eu sei que a gente está passando por um momento, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo, né, que o valorizado é a cultura do ódio, né, quanto mais ódio, melhor, é o que ganha a política, é o que ganha a mídia, mas eu acho que essa coisa da gente, a cultura do afeto, a cultura do amor, nos chamem de inocentes, de naivos, mas não desistiremos, né? Deste olhar, como você falou, a gente só ama e a gente só cuida do que ama. E acho que, de novo, a tua fotografia, os textos e as falas e as reflexões de Ailton, nesta relação desse afeto, desse amor do humano com a natureza, otimistamente, eu acho que a gente vai perseverar. Então, eu queria muitíssimo agradecer, eu sei que foi uma longa conversa, eu já agradeço pelo tempo, aprendi muito com vocês, isso é uma conversa muito legal. Também agradecer aí ao Instituto Vladimir Herzog, ao SESC e outros, pelo convite de estar nessa conversa com vocês, nesse festival incrível de cultura e direitos humanos, e nessa mesa aqui, que somos a Terra, e nos vermos nessa. Então, Sebastião, Ailton Krenak, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Acho que o Ailton chegando ali, quero só agradecer muito, e vocês ali vizinhos, nem tivemos tempo de falar muito sobre o Vale do Rio Doce, né? Teremos uma próxima oportunidade. Ana, oi. Eu deixei essa imagem aí para o Sebastião ver uma imagem do Rio Doce ali, ó. Aquela imagem. Então. Sebastião, isso aqui, ó, é aqui na aldeia Krenak, você está vendo? Que lindo, estou vendo. Lindo, lindo. Ailton, a próxima vez que nós viermos aí no Instituto, porque já tem 1 ano que a gente vai no Brasil pelo Covid, nós queremos vir fazer uma visita à aldeia, tá bom? Claro, vem sim, vamos tomar café. E você tem que ter a gente também lá no Instituto. As chuvas fizeram a aldeia ficar toda verde, está bonito. Está linda, realmente linda.
Tá vendo? Então, tá bom, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. É inspirador e não tenho dúvida que essa história vai ser contada, Sebastião, e vai ser contada com as suas fotografias, com os textos do Ailton e com muitos outros. Muito obrigada. Um prazer. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.